a mão que você perde a vez, tem que molhar de novo. Demora um certo tempo aqui, as bobinas ficam mole, né? O verniz, na verdade. Depois de um certo tempo, ele endurece. Dou uma levantadazinha um pouco nele para cima nos isolantes, é para não vir com a ponta do alicate forçando em cima dos fios. Vou assungando ele um pouco e puxando para fora. Tá vendo? Ele está correndo é para o outro lado. O isolante não está ressecado na questão que levou esquente demais. Senão ele quebra, fica bem quebradiço. Vou tá jogando ele lá para o outro lado. Tô vendo que ele está solto. Vou puxar ele por aqui. Tá vendo? Como ele veio mais para o lado de cá, ó. Vou jogar esse pro lado de lá. Essa aqui já tava coladinha, chega e estralou quando ele soltou, você viu? Olha aí como tá bom de soltar os outros aí, ó. Tem jogado esse pra frente, então tá já tudo soltinho, vai só dar uma sungadazinha e puxar pra fora. Os detalhes principais, pessoal, que vocês devem dar atenção para querer não perder informação é a questão do capacitor, linha, o lado do fechamento dessas bobinas, qual é que está sendo, para vocês terem o rebobinamento idêntico ao que estava. Claro que motor de tanquinho, máquina lavar, quando você rebobinar, se ele ficar girando ao contrário, da máquina lavar nem tem importância com isso. Como ele vai ter inversão, para uma hora girar num sentido e no outro, então você não se preocupa com o sentido final que esse motor vai girar. Ele já é um lado e o outro, né? Então, tanto faz. Já o tanquinho, se você quiser dar atenção a isso, observar, que né, nós olhamos aqui nos fechamentos, nós tivemos desse lado de cá a nossa bobina auxiliar, onde está o capacitor. Então você já olha a posição dessa bobina, eu estou vendo que essa bobina de fora, você já vê que a bobina posicionada aqui na sua frente, tá vendo? A bobina está para frente, e a minha aqui, essa bobina, eu estou observando essa bobina aqui, ó. Iniciou-se aqui, finalizou aqui, está na esquerda, o capacitor está na esquerda. Então nós já vimos na nossa folha ali de anotação. Já tem informação a tirar aqui, ó. Eu já começo fazer informações para mim não ter erro no final dessa bobina. Eu vou posicionar aqui eu tenho por fora. Ó. Vou pegar outro lápis aqui, esse aqui não está riscando, pessoal. Então aqui, ó, já tem a informação que eu tenho aqui por fora. Minhas bobinas auxiliar. Esse daqui são 4 bobinas, então deixa eu ver aqui o posicionamento delas, como é que eu faço. Deixa aqui. 1, 2. Fiz muito grande, pessoal. Fiz como fosse de 2 polos. Deixa eu fazer esse daqui. Vou fazer aqui. Vou fazer elas menorzinho um pouco. 1, 2, 3, 4. Pronto. 4 bobinas são as auxiliares. Então, eu posiciono aqui. Eu fiz até para ter feito em cima e embaixo, mas não tem problema. Eu posiciono aqui, que aqui na minha esquerda eu tive capacitor. Tá só CAP. Capacitor. Tá vendo? A bobina auxiliar está por fora. E eu tenho o capacitor fechado da esquerda da bobina que está à minha frente. Então, isso aqui é um método que você está adotando. No caso que eu notei aqui de frente. Um vídeo anterior que nós vimos a esse, motor de 2 polos, que era o da bomba d'água. Esse fechamento do capacitor, não sei se vocês lembram, estava na bobina da frente, também na esquerda, só que era lá na bobina de cima. Eu olhei esse motor, na verdade, no outro lá, eu olhei assim, ó. A bobina de frente aqui, ó. De frente para mim está aqui. Então esse capacitor, nesse daqui em questão, estaria na direita. Se fosse colocar em comparação à bobina da frente, eu ia colocar o capacitor na direita.
que independente de eu colocar ele aqui na direita, vamos dizer que eu coloquei aqui, marquei aqui como sendo na bobina de cima, ó, não nessa, mas nessa, se eu marquei na bobina de cima, vamos dizer aqui, ó, na direita da bobina de cima, mas quando eu virar essa folha, ó, quando eu virar essa folha, que eu olhar aqui, ó, minha marcação está na esquerda, está na bobina de baixo, na minha esquerda. Se eu posicionar a folha assim, se eu comparar na bobina de cima, está na direita. O mesmo acontece com esse, ó. Eu anotei na bobina de baixo, capacitor está na esquerda da bobina de baixo. Se eu virar a folha, bobina de cima, capacitor está na direita. Mas eu vou considerar a bobina de baixo. Capacitor. Deixa eu olhar agora o linha. Vamos olhar o linha, que é a bobina principal. Então, se eu sei o que é a bobina auxiliar, capacitor está aqui na esquerda. O linha está nas bobinas de dentro, que isso aqui é as bobinas de fora, que eu estou vendo que é nada de fora. Então, o linha eu sei que vai ser nas de dentro. Então, já venho aqui deslocando elas devagarzinho, com cuidado, para não arrancar fio, não quebrar, não esbagaçar o negócio. Então, já sei, está aqui, ó. Meu linha está na bobina principal. Agora eu vou fazer a bobina principal, pessoal. Está nessa bobina principal daqui para cá, ó. Bobina interna na principal. Então, agora eu vou rabiscar aqui as bobinas principais. Elas sempre vão estar aqui nessa posição aqui, ó. Entre uma ponta e outra da auxiliar. Capacitor. Já sabe que o capacitor vai ser na auxiliar, então não precisa nem botar o nome aqui auxiliar. Eu já sei que capacitor é na auxiliar, beleza. Qual é a bobina principal após essa daqui, por exemplo, que eu estou tendo o meu linha? Qual a bobina principal? Essa que está de frente a essa daqui que foi do capacitor. Tá vendo? Essa que é do capacitor, que é a bobina auxiliar. Está no conjunto dessas duas. Aqui eu estou vendo o fechamento entre uma e outra aqui, ó. Porque tem uns papéis aqui que está atrapalhando a visão. Mas aqui é onde se encontrou as cabeças, duas bobinas. Igualmente essa auxiliar aqui, essa parte de fora. Aqui se encontrou duas bobinas principais. Minha auxiliar está aqui, ó. Aqui se encontrou duas bobinas principais. Vamos dizer que foi esse encontro aqui, ó. Esse do meio. Minha bobina auxiliar, onde está o capacitor, está aqui. Início e fim, vamos dizer que seja início e fim. Está aqui. Então tem uma bobina principal aqui no meio aqui, que seria essa daqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou mostrando no esquema ali. Então não estão. Vou botar aqui para frente esse detalhe aqui para nós ver. Vocês têm que ver pelo esquema também que eu mostrando, viu? Então vamos lá. Minha auxiliar, ó, meu capacitor já identifiquei que está aqui na esquerda desse auxiliar. Então está aqui um lado e a outra dessa bobina. Vamos dizer que aqui seja início e fim. O início e fim para cá, tanto faz. Você identifica o que você quiser identificar na verdade. Essa bobina auxiliar iniciou aqui e terminou aqui, vamos dizer assim. Beleza. No meio dela eu tenho um encontro de uma principal mais a outra. Ou seja, daqui para cá finalizou uma e começou a outra. Então seria no caso aqui esse encontro aqui, ó. E meu linha, vamos seguir para cá, que meu linha está aqui, ó. Onde é que está meu linha, ó? Tá vendo, ó? Ela está até soltando dentro do canal. Meu linha está no próximo encontro do outro conjunto de bobina auxiliar, que seria esse outro encontro da bobina auxiliar. Meu linha está em uma dessas duas pernas. Qual das duas? Eu identifico aqui qual a bobina. Então estou vendo que a bobina está descendo por lá, subindo desse lado de cá. Então seria, se está no encontro da próxima bobina auxiliar, que no caso é essa. Está nessa bobina principal, saindo desse lado aqui também, lado esquerdo. Então, no encontro da próxima bobina auxiliar, que seria essa daqui, ó. Essa bobina auxiliar. Na minha bobina principal, que seria essa daqui, que é a da frente. Ficou uma aqui no meio, ó. Então, essa da frente, meu linha estaria nesse lado de cá. Tá vendo? Linha. Tá vendo? Nessa bobina principal aqui do lado de cá, o linha. Agora nós temos o comum, que é um fechamento da principal com auxiliar. Deixa eu olhar a minha auxiliar, onde é que ela finalizou. Estou vendo que o capacitor finalizou aqui. Agora vamos ver se nós identifica a auxiliar. Desses dois terminais aqui, eu tentar identificar quem é que está nessa bobina de fora. No caso está aqui. No caso finalizou nessa bobina auxiliar aqui, ó. Final